Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus estaremos sempre bem. Apesar de o mundo tentar nos convencer, o contrário, estaremos bem porque o bem é a luz, nós precisamos permanecer na luz e difundir a luz. Então precisamos estar sempre no bem, apesar de todos os pesares, não é verdade? Então, gente, eu tô aqui com essa blusinha hoje, com um doguinho, porque eu quero falar sobre o caso Orelha. O cachorro, o cão, o doguinho Orelha, lá de Florianópolis. Eu acho que muitos de vocês já viram alguma coisa, mesmo que seja assim, ambaçando. Tô passando e vi, não entendi o que é, mas tem uma orelha aí na história. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, em homenagem a todos os doguinhos, tá? Eu tô com uma blusinha de doguinho, tá bom? Então, gente, a gente vai refletir sobre muitas coisas nesse vídeo. Não só o caso Orelha, mas o caso da loucura, da psicopatia, da falta de ligação humana, da falta de alma nas pessoas. Porque o que começa com um caso que repercutiu, como vários que já repercutiram, agora é o caso do doguinho Orelha, porque foi bárbaro o caso dele, bárbaro, tá? Nós vamos refletir sobre um ser humano para outro ser humano, o que nós precisamos exigir da justiça. E eu já vou adiantar, fiquem comigo, porque quando eu falo que eu quero falar sobre outras coisas, é inclusive quem faz esse tipo de coisa, o que não faz com o outro ser humano. A coragem, o sangue frio, a falta de alma e a sensação de poder. Tudo isso está envolvido nesse caso. Principalmente a sensação de poder com impunidade. Certo? Então, gente, a gente vai começar a mostrar, a falar, tá? Porque é assim, quem é a Orelha? Quem é a Orelha? Era um cãozinho da comunidade ali de Praia Brava de Florianópolis. Ele foi barbaramente exatamente, tá? E ele foi tão barbaramente torto que precisou passar por uma eutanásia, porque até chegar ao socorro, levarem alguém ver, tá? Quando ele chegou nas mãos do veterinário, olha, nós vamos ouvir primeiramente esse caso por uma veterinária, da boca de uma veterinária. Tá? Para a gente poder começar a entender o caso. Então, vamos ouvir essa veterinária. Eu preciso falar do caso Orelha como veterinária. Um animal foi espancado, não até a morte, ele foi espancado para deixar ele agonizando. Ele foi encontrado de manhã, foi levado para o veterinário, ele ainda com vida, mas com a cabeça toda arrebentada. Fratura de mandíbula, traumatismo craniano, onde o veterinário foi bem sincero e disse que realmente não teria nada para se fazer, porque ele estava em sofrimento. Outro cão, também pelos mesmos criminosos, o nome dele é Murruga, tentaram afogar ele e ele sobreviveu. O outro cão, Caramelo, está com corte no pescoço, também sobreviveu. Esse caso não pode ficar impune, como veterinária da Confederação Brasileira de Proteção Animal. Não pode ficar impune. Outra coisa importante para ser dita: teoria do elo, teoria do link. Menores que fazem esse tipo de atrocidade, os psicopatas começam com animais. Menores que fazem com animais, quando ficarem mais velhos, vão fazer com seres humanos. Corrijam
Justiça, corrija imediatamente, no rigor da lei, esses menores infratores, criminosos. É assim que eles têm que ser tratados. Pessoas, mesmo que menores de idade, que matam o animal na paulada, tentam enforcar o outro e afogar um outro. Eles têm que ser punidos e ponto final. Não tem conversa. Então, vocês começaram a entender o tamanho do problema? Menores infratores que começam assim são psicopatas. Exatamente isso, tá? E começam com animais e vai, pela impunidade, vai aumentando o desejo de um prazer maior. Isso se esses amiguinhos já não fizeram isso com algumas meninas, não espancaram, mas abu e pelo poder falar, fica quieta, porque foi só o começo, senão você... Tá? E por que eu tô falando isso? Porque eles vivem essa realidade. Os pais impõem essa realidade do cala-boca. Do cala-boca. Sabe por quê, gente? Porque só teve uma testemunha, que foi o porteiro que gravou. E esse porteiro está demitido. O pai e o tio de um desses menores foram lá ameaçar. O jornal Razão trouxe essa matéria de ameaça. Esse pobre coitado foi despedido. Vocês entendem a gravidade? O bonitinho que fez isso está na Disney. É prêmio. Então, os pais tanto sabiam como são coniventes, porque tem muitos que falam, o pai não sabe, coitado, está trabalhando, não é o caso, não. São famílias de poderosos que fazem, tá? Que fazem. Teve a juíza que pegou o caso, tá? E falou que não podia, sabe por quê? Porque conhece, então ela é suspeita. Quer dizer, eles conhecem juízes, promotores, são poderosos. E por isso a certeza da impunidade. De quê? De psico, como falou a veterinária. Não é a primeira vez. O que se soube até aqui, 3 vezes. Né? 3 vezes. Afogar, dego. E assim, a tortura não é eliminar. É deixar em agonia. Tanto que 2 sobreviveram. Quer dizer, é uma crueldade acima do limite. Porque quando você não deixa em agonia, é o tal do... Lembra da história do tiro de misericórdia? Né? Tem o eliminar da misericórdia aí. Não. O prazer é sádico. É psicopático mesmo. Ok? E por isso eu digo, eu não tenho certeza de meninas, ou até os rivaizinhos da escola, terem passado por isso, porque nós vemos toda hora casos de meninos e meninas espancados em escolas, e que fica por isso mesmo, que vão a óbito e fica por isso mesmo, não vem à tona. Nós sabemos que isso existe. E por que não com esses agressores, infratores, criminosos, como disse a veterinária, criminosos. Bom, agora a gente vai ver mais um pouquinho do que trouxe esse caso aí do porteiro, o jornal Razão. Vamos dar uma olhada nisso. Depois da morte do cão comunitário Orelha, o medo passou a cercar quem testemunhou o crime. Segundo relatos de testemunhas, o pai e o tio de 2 dos adolescentes suspeitos pela morte do cachorro foram até a portaria do condomínio na Praia Brava ameaçar o porteiro. O pai de um dos jovens segurou o funcionário pelo ombro, enquanto o outro homem avançou e disse: "Tu sabe com quem tu tá falando?" Eu queria saber também, né? Quando o porteiro tentou pegar o celular para chamar a polícia, foi impedido. Ao notar um volume na cintura do homem semelhante ao formato de uma arma,
O trabalhador correu para dentro do condomínio com medo. Após o episódio, a síndica decidiu, aspas, né, afastar o porteiro, alegando preocupação com a segurança dele. Primeiro concedeu folga, no dia seguinte determinou férias antecipadas, citando a repercussão do caso e presença de gente grande envolvida. O funcionário ainda teria recebido uma advertência por ter feito imagem de dentro da guarita, quer dizer, errado é ele. Vocês entenderam, gente? Coação, ameaça, foi armado. Bom, a matéria só vai até o afastamento, mas ele foi demitido. Inclusive, na rede X, X, Twitter, tanto faz, como vocês quiserem chamar, já existe até uma espécie de campanha para que outra empresa, outro condomínio contrate esse porteiro. Mas vocês entenderam aquilo, você sabe com quem está falando? São poderosos. São poderosos. Tá? Ficou-se sabendo, né? Que isso está tudo lá no X, gente. Que uma das mães, tá? Da família Zampieri está coagindo testemunhas, tá? Botou o filhozinho lá para Disney, quer dizer, sabe, a gente, uma fruta, o fruto não cai longe do pé, nós somos fruto do meio, o meio que nós somos criados, o meio familiar. Tá? Então a gente já não sabe quanto tempo isso está ocorrendo e o que está nesse DNA ou nesses DNAs, né? E que sempre foi abafado. De novo, vou toda hora afirmar, com a certeza da impunidade. A certeza da impunidade, tá? Vinda, oriunda da ideia do pleno poder, transforma as pessoas em monstros, em zumbis sem almas, que querem cada vez mais sentir o gosto do impensável, do não permitido para cidadãos comuns, porque eles não se sentem cidadãos comuns. Então, estão fazendo isso. Né? É o pleno prazer que o poder oferece de serem diferentes, de serem supremos. Aliás, essa supremacia, né? Não branca, mas a supremacia do poder da impunidade impera no Brasil de todos os lados. Nós estamos vendo, né? Nos grandes tribunais, nos parlamentares, em pessoas, empresários, porque todos são filhos de empresários de empresas grandes, certo? Então, né, se a gente não lutar, e eu sempre falo, se a gente não lutar por mudanças, gente, essa Zampieri, o que chama atenção é porque ela é defensora, luta pela causa animal. Não luta não, né, gente? Era para chamar atenção, né? Fingindo lutar por uma causa animal, defensora dos animais, para poder ter mais mídia, ter mais valor, ter mais respeitabilidade, essas coisas, né? Na hipocrisia, na falsidade, né? Na demagogia. É sobre isso, tá? Bom, gente, e tem mais, tá? Eu vou trazer são 3 segundos de vídeo, né? Que 4 foram identificados. Daqui a pouco a gente vai dizer mais, eu já comecei com o Igor Zampieri, né? Mas, com a família Zampieri, mas foram identificados 4, mas na verdade, tá? Tem uma matéria, eu só consegui esse cortezinho, infelizmente. Que foram 6. Então, quem seriam esses outros 2? Com quem será que esses 4 andam a mais, né? É a se investigar, certo? Então, dá uma olhada. Por um grupo de adolescentes. Os ferimentos foram tão graves. Entende? É muito rápido, né? Mas a gente identifica 6 sujeitos que saíram para cometer esse tipo de coisa. Bom,
Além disso, gente, o povo dali, é pouco sim, mas já começaram a fazer um protesto, uma caminhadazinha, tá? E isso repercutiu e acabou esse caso ficando grande. Os canais grandes estão falando, porque o povo saiu às ruas com seus doguinhos para pedir justiça. Dá uma olhadinha. Justiça pela orelha! 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 Esse era nossa orelha. Era nossa orelha. Tiraram nossa orelha. Então nós vamos tirar a paz de todo mundo que fez isso, né, seu Duda? Não vamos deixar assim. Nosso coração está sangrando. Essa causa é por amor. Por orelha e por muitas orelhas que tem por aí. Pois é, gente. Sabe, tem muita coisa por trás. Tudo que está por trás, que a gente ainda não sabe, precisamos exigir, pedir uma investigação séria exatamente por conta do quanto tempo isso está ocorrendo, como está ocorrendo. Será que são só com animais? E essas famílias estão envolvidas exatamente com o quê? Será que teriam já outros escândalos parecidos, próximos, com esses nomes desses familiares? Então, gente, eu vou mostrar para vocês alguns nomes que estão envolvidos. Vamos dar uma olhadinha? Bom, gente, eu não vou ler os nomes. Vou ler assim. Pedro Daux, Boabaide, Pedro, gente, só tem nome fácil, Pedro Kowalski, Enzo Sampieri, tá? Eles estudam no Colégio Catarinense. Incomodem eles por mensagens, ou seja, o Colégio Catarinense, para que sejam expulsos, e é preciso haver uma averiguação séria nesse colégio. Um dos pais é dono da Majestic Palace, outro da Rede Mar de Canais Vieiras e outro da Fashion Nomad. É isso. Bom, como vocês puderam ver, tá aí, né? Tem mais, tá, gente? Tem publicações com CPF, endereço de todos eles. Eu não vou postar aqui, mas se vocês fizerem uma pesquisa lá no X, até isso, não acho interessante, sinceramente, tá? A não ser para pessoas do poder jurídico, né? Para poder fazer alguma coisa, acionar. Falando nisso, vamos ver esse print, né? Esse post colocado exatamente falando sobre o acionar. Quem puder, que for de Florianópolis, ou que nem seja, mas que puder investigar melhor isso tudo, quem está por trás, com esses nomes, com essas famílias, né? Seria muito bom. E aí sim, no Twitter tem outros dados, tá? Que eu peguei, mas não vou trazer aqui, com tudo, tá? Não para se fazer justiçamento, não. Para se fazer justiça justa, tá? Enfim, vamos ver o que a Pri fala. Vamos olhar essa publicação aqui da Pri Fernandes. Atenção, caso orelha, atualização importante. Hoje estarei oficiando o Ministério Público do Trabalho, MPT, para investigar assédio moral e coação contra funcionários
de um condomínio na Praia Brava, testemunhas do caso Orelha. Há relatos, áudios e prints que indicam conversas no sentido de alterar a realidade dos fatos, com o objetivo de pressionar, intimidar e justificar possíveis demissões em retaliação à colaboração com as investigações. Isso é grave, ilegal e criminoso. A Polícia Civil também será acionada. Fico alerta, coagir testemunha pode resultar em prisão preventiva. O caso Orelha não pode ser abafado. Justiça será feita. Então, gente, é sobre isso, é acionar o Ministério Público. Ela acionou o Ministério Público do Trabalho, porque eu trouxe a reportagem do jornal Razão falando de um porteiro, mas parece que tem mais envolvidos. Parece que tem mais envolvidos que estão sofrendo pressão, coação, chantagens, ameaças e etc. Ela acionou e ela disse que ela tem prints, ela tem áudios, ela tem tudo. E é isso que eu venho também pedir, não só trazer. Que quem puder fazer esse trabalho, que tiver na sua competência, que faça. De investigação mais séria, mais profunda, que acione os órgãos e ministérios competentes, certo? Vamos continuar, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um print, tá? Que isso teve repercussão internacional, tá? Tá falando mais ou menos a mesma coisa, resumindo aqui, tá? Porque tá em inglês e eu não vou traduzir, tem a tradução, mas assim, é para vocês verem em inglês mesmo, e é só o post, para vocês entenderem que isso está repercutindo. Então, toda vez que repercute lá fora, é causa a nosso favor, para que a gente tenha estímulo e força e coragem para continuar fazendo o que é preciso, denunciando e investigando, tá? Porque, gente, eu vou trazer agora para vocês, vou sair um pouquinho do caso Orelha por um outro Orelha, aqui do Rio de Janeiro, aqui das imediações. Eu adorava o Orelha. Eu chamava ele de Zoreia, tá? Por quê? Porque ele tinha uma orelhinha tortinha assim, né? Aí tem aquela brincadeira de coisas com Z, que é zóios, orelhas, umbigo, essas coisas, né? Então, pra mim, ele era o Zoreia. Uma gracinha. Assim como o Orelha parece que é coisa do nome, né? De lá de Florianópolis, aqui houve o desaparecimento do nosso Zoreia, tá? Ou do Orelha. E semana passada, eu perguntei a uma amiga cuidadora de cães e tal, e aí temos notícia, ela falou, olha, parece que viram alguns garotos iguais a esse, amarrando bomba no rabo dele e tal, e fazendo algumas maldades, e enfim, eu tenho essa notícia, e tem uma notícia que eu não confirmei, não sei se é verdade, que alguém passou, alguém viu, alguém levou. Para quê? Para fazer uma maldade, para socorrer, nós não temos notícia, tá? Então, eu vou até falar, tá estranho, não vai repercutir, mas vai que, né? Alguém daqui, da localidade, né? Saiba do nosso Zoreia. Vamos ver o que, para vocês verem que, né? É assim que acontecem as coisas, tá? E quando eu vi o Orelha, eu lembrei dos meus Zoreia, eles são até parecidos. Ó, dá uma olhadinha, eu vou mostrar para vocês o nosso Zoreia. Olá, estamos à procura do nosso amigo Bacê. Gostaríamos de saber se ele está bem, se foi adotado ou se está precisando de algo. O Bacê, conhecido por COFAP, Orelha ou Pouca Perna. Vive no bairro Inhaúma Pilares, na rua Álvaro de Miranda, há mais de 3 anos. Ele é um doce de cachorro, cheio de amigos. Se você viu ou sabe de algo, repasse, por favor, a informação. Só queremos saber se ele está bem. Ele sumiu no final de outubro. Pode ter sido agraciado com uma adoção. Por favor, compartilhe para sabermos o que houve com ele. Sempre bonzinho, não se metia em encrenca, conhecido por todos. É isso, gente. Esse é o nosso Zoreia, Orelha, né? Que estava com a gente, todo mundo, eu então via todo final de semana, a gente brincava, dava carinho, ele era um amor. Só que o que causa estranheza, né? Ele já estava há 3 anos e ninguém quis adotar. Então essa adoção silenciosa que ninguém viu, inclusive
né? O local que ele vinha falar com a gente é um quiosquezinho de uma amiga minha que tem câmeras, né? Não é só ali, a rua inteira, essa rua principal, tem câmera para tudo quanto é lado e ninguém viu nada, não tem uma câmera registrando, né? É estranho, é muito estranho essa adoção. E é o que eu falei, a cuidadora disse que viram uns meninos fazer maldade, meninos, modo de dizer, não é criança não, tá, gente? E depois um carro, que ela não sabe, o dos meninos tem-se certeza que aconteceu, mas do carro logo depois ir pegar, quem sabe, né? Bom, gente, e assim, isso tá em todo lugar, né? Pessoas fazendo ruindade. E, de novo, reforçando, quem faz ruindade com um animal dócil, amoroso, que nunca fez nada contra ninguém, é amigo de todos, só quer carinho. Inclusive, os dois orelhas, agora eu vou falar pelos dois, tá? O de Florianópolis e o nosso Zoreia aqui, tá? É fácil acontecer o que acontece. Sabe por quê? Porque eles confiam no ser humano, eles se aproximam facilmente, chamou, vai. Por quê? Porque eles confiam no carinho, porque eles dão carinho, eles dão amor. Então, eles vão numa ingenuidade, eles não se protegem, eles não sabem morder, eles não sabem contra-atacar, não sabem se defender porque eles são amorosos demais. E eles acreditam na docilidade do ser humano. Oh, Jesus! Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu sempre falei para as crianças criadas aqui, que não foram só os meus. Aqui, isso aqui parecia, sei lá, uma creche. Era a casa da tia Ruth. Tinham mais de 30 crianças, todos os dias. E tinha um que começou a fazer maldade com animais. E fizeram queixa dele para mim, porque a tia Ruth aqui da área, nossa, era mais respeitada que os pais com as mães. Eles confiavam de estar aqui porque não era oficial. Eu nunca ganhei um tostão, mas a criançada era minha. E tá tudo adulto, me chamando de tia Ruth até hoje por aí. Mas um deles começou, falaram para mim, tia, ele tá pegando gatinho, filhotinho e dando pro Rottweiler lá na fábrica. Rottweiler que tomava conta da fábrica. Tá? E que índole, né, gente? Tá em qualquer lugar e começa de criança. E aí eu falei para todos. Dei uma chamada séria nesse, tá? E falei para ele também, mas eu falei para todos quando vieram falar comigo. Falei, olha, vou contar uma coisa para vocês. Quem faz ao homem, gente, não acredita nisso, achando que pode, que é impunidade, não. Quem faz ao homem, paga meio. Quem faz o animal, paga inteiro. Sabe por quê? Porque Deus se revoltou. Ele mandou o dilúvio para a terra por conta do ser humano. Porque ele se revolta contra o ser humano, pela maldade do ser humano. Mas ele mandou que criasse a arca para salvar os animais. Porque os animais são inocentes. Até os selvagens. O que eles fazem é por defesa ou por se alimentar. Só. Não é por ataque, pelo prazer de atacar ninguém. Então, gente, o ser humano já está 50% endividado com Deus. Um animal está 100% puro. Falando nisso, vamos ver esse videozinho que fizeram em homenagem à orelha. É isso, gente. Exatamente o que eu acabei de falar e a gente confirma até biblicamente. Porque quando Deus criou os animais e depois Adão, ele falou para o Adão, o homem, Adão, homem de barro, homem, ser humano, botar nome nos bichos e é o que nós fizemos. Nós damos cachorro, gato, tigre, tá? E cuidar. O ser humano seria responsável, isso é bíblico, está lá em Gênesis, tá? Na criação. Nós seríamos responsáveis por eles. Então, gente, é muito grave, tá? O animal não está acima, tá? Dos seres humanos em termos morais e éticos, porque eles não têm isso. Tá? Então, a gente também não pode desprezar o ser humano, como eu ouço de vez em quando. Prefiro o bicho do que gente. Não é assim. Deus também mandou amar ao próximo como a ti mesmo e orar pelos nossos inimigos.
Então, essa história de, sou mais usuário. Não, isso também é contra Deus, tá? Mas não isenta ninguém de ter responsabilidade sobre os animais, tá? Esse vídeo tá lindo, né? De Jesus recebendo o orelha, tá? Agora eu vou ler para vocês que está começando a surtir efeito, então não pare. E que não seja só o orelha, que as pessoas se comovam e corram atrás de investigações sérias, porque essa investigação é por conta dos poderosos, pela impunidade, eu vou repetir isso toda hora. Surtiu efeito. Eu vou ler um comunicado de uma das empresas, né, de um dos envolvidos, que tem um dos envolvidos. Vamos ler esse comunicado juntos. Intercultural comunicado. A Intercultural lamenta profundamente o episódio ocorrido em Florianópolis envolvendo a morte do cachorro-orelha e se solidariza com a comoção gerada pelo caso. É importante esclarecer que a empresa não tem qualquer relação com os fatos ocorridos, nem com sua investigação e não participou, não teve conhecimento prévio e não tem qualquer responsabilidade sobre o episódio do qual se tomou conhecimento após o embarque do grupo para os Estados Unidos. A Intercultural atua exclusivamente na área de intercâmbio educacional e viagens e é responsável pela organização da viagem e pelo acompanhamento dos participantes no exterior, no âmbito da propaganda contratado. Essa responsabilidade é de natureza educacional e logística, não tendo qualquer caráter policial, judicial ou de apuração de condutas, nem qualquer ingerência sobre acontecimentos anteriores à viagem ou totalmente alheios à sua atividade. Diante de informações falsas que vêm circulando nas redes sociais, a empresa esclarece também que é absolutamente inverídica a afirmação de que a sócia proprietária da Intercultural seja mãe de qualquer um dos adolescentes envolvidos no caso. Em verdade, a sócia proprietária nem tem filhos adolescentes. Essa informação não corresponde à verdade e configura um boato grave que atinge injustamente pessoas que não têm qualquer relação com os fatos. Cabe exclusivamente às autoridades competentes a apuração do ocorrido e a eventual responsabilização dos envolvidos dentro do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não permite a divulgação dos dados e imagens de menores de idade. Não cabe a empresas nem a terceiros exercer qualquer tipo de julgamento ou punição, especialmente quando a polícia ainda trabalha na conclusão do inquérito e não responsabilidades individuais. Está passando um pano, hein? A Intercultural reafirma seu compromisso com a ética, a legislação vigente, em especial o Código Civil Brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados, e a responsabilidade que sempre pautaram na sua atuação ao longo de sua história e informação que permanece à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Então, gente, é isso. Eu anotei algumas coisas aqui, eu não sei se vocês notaram, pensaram como eu nesse comunicado. Ok, se eu não tenho nada com isso, e se eu sou uma empresa que organiza viagens para a Disney, para levar os filhos dos ricos para a Disney, eu realmente não tenho nada com isso. Eles foram para a Disney, quem financiou foram os pais, não foi a empresa. Então, olha, não tem nada com isso, não sei o que, mas estão vinculando que a sócia proprietária, não é? Parou aí. Agora, por duas vezes, citou o ECA, citou o Código de Defesa, para que isso? Olha, não pode expor nome, não pode, o que eles têm com isso? O que eles estão se protegendo? O nome deles, se for exposto, defendam o nome deles. Porque esse ECA é muito injusto, nós temos que mexer nisso. Nós temos que mexer nesse ECA. E na defesa de que, olha, não pode expor nome, não pode expor imagem. Por quê? É sobre outro tema que a gente precisa conversar, gente.
Porque a impunidade começa aí. Isso é impunidade. Nós não sabermos... E olha, não estou falando de criança, nós estamos falando de barbados que tem, desculpa o termo, mas é assim que a gente fala, que já tem pentelhos no saco. Todos eles. Ao tamanho dos burrinhos velhos. Deveriam responder como é nos Estados Unidos e em muitos lugares lá fora. Tá? Não tem essa de meter o ECA. E por que essa empresa de viagem está metendo o ECA? Por quê? Quanto está levando para meter o ECA na história? Quanto é que está levando para proteger nomes e imagens? O que eles têm realmente com isso? Não, gente, eu não acredito em certos comunicados. Eu trouxe esse comunicado para vocês para levantar essa pauta. Porque sempre assim, olha, a gente não tem nada com isso. Aí vem defender o que não tem em defesa. Vem meter lei, vem meter, sabe? Pagar moral, como a gente diz aqui no Rio. Tá pagando moral para quem tá certo, para defender o errado. O que é isso? O que é isso? Não, gente. Tá tudo muito errado nessa história. E aí eu afirmo, eu não sei se oficialmente essa sócia proprietária é ou não é. Sabe por quê? Porque a gente tem um ministro do Supremo que também não tem nada, mas tem um resort. Tem casa, tem tudo, tem helicóptero descendo para receber gente grande, mas não é dele. Nós temos um presidente que tinha um sítio com o nome de Neto, mas não é dele. Então, dizer que essa sócia proprietária não é sócia proprietária, olha, eu já não acredito em mais nada. E fiquei indignada com esse final de nota, bateu mais na tecla de defesa dos coitadinhos do que da própria empresa. Isso tem alguma coisa de muito errado, tá? É sobre isso, gente. Acho que eu já falei demais. E porque, sabe o que me indigna? Primeiro, pela causa humana, que eu estou falando desde o começo. Quem faz isso com animais, faz com o ser humano. Porque o que eu falei do ser humano pagar meio, eles também têm no inconsciente deles. Só que é o contrário. Entende? Para fazer mais mal ainda. E essa proteção toda até de empresa, não sei, gente. Olha, 200 alertas vermelhos na minha cabeça. E eu amo animais, tá? Eu tenho meus queridinhos, meus fofos aqui em casa. Vocês já viram um outro vídeo, eu não vou mostrar o videozinho deles fazendo gracinha, não, mas eu tenho meus 3. A fotinho deles aí, tá? E, mostrando a fotinho deles, eu vou falar uma coisa. Um é bulldog francês. O outro é um pitbull, que é a minha pit gata, tá? E o outro, hoje em dia, tem que falar assim, CRD, sem raça definida. Bom, o meu outro tem raça, é vira-lautês, é a raça dele, tá? E esses, tá, que fizeram essa barbaridade, garanto, assim como a mamãe de um, ai, protetora dos animais, raça não falta, e das raças mais caras dentro de casa. Mas o CRD, o vira-lautês da rua, aí não é digno de amor, de carinho. E que são os que mais precisam de amor e de carinho. Porque eles dão sem receber nada em troca. Tá? E os de casa são mimados. Eu sei porque eu tenho. São mimados. Exigem, não quero essa comida, não quero aquela, não tô afim. Entende? São mimados. Então, os que dão amor sem mimo, para mim tem mais valor. E por isso eu tenho um CRD vira-lautês. Tá? Porque ele é igual a todos. Tá bom, gente? Eu já falei o nome dos 3 e vou falar de novo. O bulldog francês é o Dustin. Tá? Dustin, olha que nome. A minha pit gata é a Maria Flor. Ela tem um nome de flor para entender que ela é uma pit gata e não é o que falam dela, tá? E nós temos o Theo vira-lautês. Vira-lautês e safadinho, gente. Tá bom? É isso, gente. Vamos refletir, vamos compartilhar esse vídeo, vamos lutar por causas. Porque essa causa nos remete à causa humana como um todo. Falei pra caramba, mostrei algumas imagens, né? Então, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.